Então vamos começar o vídeo 2, né, na prática 1, medição de temperatura e calibração. Vamos fazer o exercício A, né? O exercício A, a gente vai medir a temperatura de ebulição, né, da temperatura do vapor da água e para o nível baixo da água dentro do psômetro e também para o nível alto, né, de água dentro do psômetro, né, usando diversos tipos de medidores, né. Então, esses medidores de temperaturas que estão aqui inseridos dentro do psômetro, né, o termômetro de vidro, né, e o termômetro de pressão de vapor, aquele termômetro bimetálico, né, e vamos tabular essas medidas de temperatura, né. Então, o objetivo é investigar esse primeiro exercício da prática 1, investigar as propriedades termoelétricas de um dispositivo de resistência de platina, um termopar e um termistor, e examinar o efeito da temperatura em um dispositivo de líquido em vidro, né? Examinar também o efeito da temperatura em um termômetro bimetálico, né? Então a gente vai medir, né, a temperatura usando diversos tipos de medidores de temperatura, né? Então a gente vai medir alguns valores de temperatura, a gente vai medir direto no medidor, por exemplo, o termômetro de vidro, né, e o termômetro bimetálico, né? A gente vai tirar a temperatura direto neles, né, em Celsius, e para outros medidores, né, nós vamos usar um console simples para tirar os valores de temperatura e tabular eles, né, tanto para o nível baixo, repito, de água dentro do psômetro, como também para o nível alto de água dentro do psômetro, né. Aqui eu falo um pouco, né, depois vocês podem dar uma pausa, né, de cada tipo de medidor de temperatura, né, os termômetros cheios de líquido, né? Então, como que é medida a temperatura, né? Então, eles utilizam a expansão associada a um líquido em decorrência de um aumento de temperatura, né? Então, o tipo mais comum é o termômetro de líquido em vidro, né? Que depende da expansão do líquido confinado ser maior do que aquele de vidro para qualquer aumento de temperatura. Então, isso aqui é um tipo de medidor de temperatura, já dá a escala, né, direto em Celsius, né? Depois vocês podem ler aqui dando pausa no vídeo. Nos termômetros bimetálicos, né, que é esse termômetro aqui, ó, esse daqui, né, que eu estou passando o mouse, né, se baseia na expansão diferencial de dois metais diferentes, né, eles são fixados entre si em uma cinta, né, que se encurva quando aquecida ou resfriada, né, a cinta bimetálica conectada a um indicador mecânico ou dispositivo de registro como medidor Bourdon, calibrado diretamente à unidade de temperatura correspondente ao valor da curvatura na cinta, né, tem outro tipo de medidor de temperatura que a gente também vai medir a temperatura da água. Os termômetros de resistência. Os termômetros de resistência utilizam metais como níquel, cobre e tungstênio, que são bons condutores elétricos e têm uma resistência que aumenta à medida que a temperatura sobe, né? Por causa de sua confiabilidade, a platina é o metal mais largamente utilizado, sendo especificada na escala internacional de temperaturas para interpolação entre o ponto de oxigênio e o ponto de antimônio, né? Então é outro tipo, né, de medida para medir a temperatura de um determinado fluido, tá? Os termistores, né, que é outro dispositivo para se medir a temperatura, né? Eles utilizam materiais semicondutores nos quais a resistência diminui à medida que a temperatura sobe. A variação na resistência com a temperatura é muito maior do que no caso de metais puros, significando que uma instrumentação menos sensível pode ser utilizada, né? Além disso, os termistores de esfera miniatura podem ser fabricados com um tamanho tão pequeno que a resposta térmica é praticamente instantânea, e os efeitos da transferência térmica entre os sensores e o sistema sendo medidos são desprezíveis, né? Outro dispositivo também que a gente pode usar. Termopares, né? A gente tem uma junta unida, né? Que é colocada para medir a temperatura, ligada a dois materiais diferentes, né? Unidas numa junta fria. Isso vai fazer com que ocorra a geração de uma força eletromotriz, né, através da junção de dois metais diferentes, que varia com a temperatura da junção. Então, os princípios do termopares são abordados em teoria dos termopares dentro do manual da Armfield, né, caso vocês queiram, né, a gente pode fornecer depois para vocês. Tá? Então, é assim, nesse caso, né, essa pontinha aqui, conectando-se
ao material que a gente que deseja se medir a temperatura, né? Ela vai forçar o aparecimento dessa força eletromotriz, né? Vai obter movimento de uma corrente e essa força eletromotriz vai estar associada a um valor de temperatura, né? Então aqui vocês vão ler, né? Por exemplo, verifique se o agitador e o aquecedor estão desligados e o pronto de banho de água fria está frio, né? Então remova o tubo de extração com fendas, né? Aquele tubo de exaustão no expiro do vapor e encha a opção do banho de água até o nível de água esteja entre as duas marcas superiores no visor do vidro, localizado na parte frontal. Recoloca o tubo de extração com fendas. Então vamos colocar a água no epicentro no nível superior, tá? Só para lembrar aqui, né? Nosso epicentro. Então a gente vai colocar água, tira o tubo de exaustão, coloca a água aqui e vamos colocar a água aqui no nosso epicentro nesse nível superior. Ok? Então nós vamos, quais tipos de sensores que nós vamos utilizar no primeiro experimento, né? No exercício A dessa primeira prática, o PT100 industrial, o PT100 de referência, o termopar reto de esfera exposta, o termistor, o termômetro de líquido em vidro e o termômetro bimetálico, né? Então o termômetro de vidro bimetálico a gente tira a temperatura direto nele e os outros nós vamos tirar direto no console. Então aqui ele fala verificar se os sensores estão conectados ao console, né? Evidentemente. O sensor PTC industrial deverá estar conectado utilizando a conexão de corrente low e o botão termopar deverá estar em int ref, tá? Coloque o suporte dos sensores em posição na parte superior do banho de água, inserindo com cuidado os sensores através de furos na junção da visualização. Então tem que tomar cuidado, né? Geralmente a gente pede, né, ajuda para os servidores que trabalham dentro do laboratório, né? Porque esses equipamentos são caros, né? Então, o procedimento: faça uma leitura inicial de cada um dos sensores, né, de cada medidor de temperatura. Em caso de anotação manual dos dados, use o botão seletor giratório no console simples para mudar a exibição digital entre a saída do sensor, do PT sem referência, PRT industrial, termopar e termistor, né? As leituras, como eu falei, as leituras do termômetro bimetálico e do termômetro de líquido em vidro deverão ser feitas diretamente das escalas nos próprios dispositivos, né, em Celsius. Então vamos ligar o aquecedor lá no console, né? Então vamos ligar, vai por resistência Joule, né? O aquecedor vai aquecer a água por efeito Joule. E vamos também ligar o agitador, né? Então, para ligar o aquecedor, né? Voltando aqui, né? Aqui nós vamos ligar o aquecedor e aqui vamos ligar o agitador. Então, para ligar ele fica na posição 1, tá? E para ligar o agitador 23, tá? Ele fica na posição 1 também. Na posição 0, tanto para um para outro, é na posição desligado. Posição 1, posição ligado. Voltando lá. À medida que a temperatura do banho de água sobe, faça a leitura dos sensores de teste, intervalo de 5 graus. Então, a cada 5 graus, né, vamos fazer as leituras, né, conforme indicado no termômetro de referência PT100. Né, quando o vapor aparecer de forma constante no respiro do vapor, né, lá no tubo de exaustão, a água alcançou o ponto de ebulição, que deve estar em torno de 97 graus Celsius. Mantenha essa temperatura por vários minutos. Né, vocês viram lá em física, né, que quando ocorre o processo de mudança de fase, a temperatura é constante, não muda, né? A gente tem então um processo isotérmico e também isobárico, né? Isobárico porque, né, nós estamos aquecendo a água num recipiente que está aberto à atmosfera através da onde é colocado lá o tubo de exaustão. Então, mantenha essa temperatura por vários minutos, observando as variações posteriores na leitura dos sensores. Verifique se o nível da água não cai abaixo da marca inferior das duas marcas superiores no visor de vidro, tá? Então, lógico, à medida que vai aquecendo, vai vaporizando e vai diminuindo o nível da água.
Desliga o aquecedor, mas deixa o agitador funcionando. Isso irá aumentar a taxa de refrigeração da água. Faça a leitura dos sensores em intervalo de 5 segundos durante o seu processo de decaimento da temperatura, tá? Ok? Pelo tempo ainda disponível do experimento, tá? Então vamos medir a temperatura da água durante a queda de temperatura, depois que desligar o aquecedor. Vamos tabular esses valores, tá? E vamos elaborar gráficos, né, desses valores de temperatura, né, em função do tempo, tá? Durante o seu processo de aquecimento e o processo de esfriamento ou decaimento da temperatura, né? Conclusões, depois vocês vão dar uma pausa aí e ler aqui, né? Vamos descrever a resposta de cada sensor. Então a gente vai verificar que um vai dar um valor mais rápido do que o outro, né? Comparar os resultados obtidos durante o aquecimento com aqueles obtidos durante o resfriamento. Aqui depois vocês vão ler e discutir em conclusões lá no relatório, tá? E o exercício D. O que nós vamos fazer no exercício D? Nós vamos obter uma nova escala de temperatura, né? E utilizar as equações de referência para obter essa nova escala. Então nós vamos lá no console, medir a temperatura da água direto em Celsius e a temperatura da água, tanto da água e do gelo, também em ohms, né? E vamos calibrar essa temperatura, como nós falamos lá no início do vídeo, né? Bem no início. Então, estudar a escala de temperatura comumente usadas e definir a diferença entre escala de temperatura relativa e absoluta, examinar a equação de PRT de referência, né? E usar as equações corretas. Então, nós vamos usar uma equação para poder calibrar, uma equação para ajustar a escala de temperatura baseadas na temperatura do gelo e na temperatura de vaporização da água. Então nós vamos fazer um método. Qual o método utilizado? Utilização do ponto de gelo e do ponto de vapor da água como temperatura de referência na equação de referência de um termômetro de resistência de platina. Tá? Nós vamos fazer os cálculos das temperaturas absolutas, né, equivalentes para um conjunto de medições efetuadas na escala Celsius, né? Então, para criar uma escala, né, vamos utilizar os pontos de referência, como falei, né, os pontos de fusão e ebulição, e um dispositivo poderá ser calibrado para fornecer leituras. Para leituras intermediárias, eu vou usar dois métodos, variação linear e utilizar funções de referências, né? Equação de desvio. Uma vez determinados pontos fixos, né, que é o ponto do gelo e o ponto de vaporização, é necessário extrapolar os valores de temperatura intermediários entre eles. Então, nós vamos usar a equação das temperaturas a serem obtidas a partir de referências de pontos de gelo e ebulição. Então, essa é uma temperatura, uma fórmula que nós vamos utilizar para poder extrapolar os valores de temperatura lidas em ohms, considerando os pontos fixos, né, que é do gelo e de evaporação da água. Então, vocês vão ter que colocar, digitar, né, expandir essa expressão, esse somatório, né, utilizando todos os Ds, tá? E medindo o valor de WREF. O valor de WREF vai ser calculado conforme a folha fornecida pelo professor. Então vocês vão ver como que a gente vai calcular esse WREF aqui. Tá? Então essa fórmula vai possibilitar nos dar a nova escala de temperatura, considerando a escala do gelo e a escala de vaporização da água na altitude de Tabira. Tá? Aqui, como a gente vai tirar o WREF, o A vai ser uma constante que a gente vai calcular. A gente vai calcular ela uma única vez, tá? E o WREF a gente vai usar aqui, ó, para calcular a temperatura, na nova escala de temperatura, tá? WREF é normalmente fornecido pelo ponto triplo da água, porém nesse experimento os valores foram fornecidos para o ponto de gelo, tá? Também esse experimento W é calculado para o ponto de gelo, né, que é a função. O W é calculado para a temperatura da água em ohms, dividido pela temperatura do gelo dado em ohms, né? E em vez de usar essa expressão aqui, tá? Então, na folha fornecida pelo professor, vocês vão entender melhor como calcular essa nova temperatura. Então, nós vamos calcular essa temperatura aqui, usando a escala o seletor de temperaturas dadas pelo console, que vai dar a temperatura em ohms, né? E o seletor do console que dá a temperatura da água direto em Celsius, nós vamos comparar com esse valor aqui, calculado por essa fórmula aqui, né? Nós vamos fazer uma comparação e vamos verificar a influência da altitude, né,
na cidade de Itabira sobre a escala pré-definida em Celsius dada pela empresa Mirfield, né? Aqui, então, nessa folha, né, nesse item aqui, a gente fala como que a gente vai preparar, né, para os equipamentos para fazer o ensaio, né? Então vocês vão dar uma lida aqui, né? E também nós temos o roteiro que eu vou passar para vocês numa folha impressa, né? A gente vai precisar, num dos exercícios, né, nós vamos calcular, nós vamos obter a temperatura de ebulição da água e com essa, desculpe, e com essa temperatura a gente vai tirar, usando esses gráficos, né, a pressão atmosférica em Itabira, né, utilizando esses gráficos a partir da temperatura de ebulição da água obtida no experimento, né. A gente vai precisar também, com essa temperatura de ebulição, tirar o WREF, né? Então aqui, como não tivermos os valores dessa temperatura de ebulição aqui nessa coluna, a gente tem que fazer uma interpolação linear, tá? Todas as interpolações elas são crescentes, tá? Então será fornecido também a fórmula para vocês poderem fazer essa interpolação linear. Então do lado esquerdo eu tenho a temperatura de ebulição, daí eu tiro o WREF. Aqui depois eu coloco o suporte sensores no frasco isolado, eu giro o botão seletor na parte frontal do console até IND PT100 Low e faço uma leitura da resistência. Ela fornece a resistência do sensor no ponto de gelo, né? Aguarde até que a água no psômetro alcance o ponto de ebulição. Será preciso observar o nível da água no psômetro e completar se cair abaixo da marcação mais baixa no visor de vidro, né? Transfira o suporte de sensores para o psômetro, aguarde a estabilização da leitura do sensor e a seguir anote a saída de resistência do PT100 PRT industrial. Ela fornece uma segunda saída de sensor, né, RT. A relação de resistência do termômetro dado pode ser encontrada por essa fórmula, né? Usa esse valor W, o valor de WREF obtido anteriormente, para calcular o valor do coeficiente A, né? Então essa parte aqui a gente vai numa folha fornecida pelo professor, vocês vão ter uma sequência de cálculo bem detalhada, tá? Como calcular esse fator A, que vai ser utilizado aqui nessa fórmula aqui, ó, vai ser nessa fórmula para tirar o WREF e jogar aqui nessa somatória para calcular um novo valor de temperatura na nova escala, né? Aqui ele fala, mova o suporte dos sensores para o cavalete de metal, aguarde vários minutos para o esfriamento do psômetro, até que não haja mais nenhum escape de vapor no respiro, fique ciente de que as superfícies podem ainda estar quentes, né? Durante os procedimentos a seguir, tome muito cuidado para evitar ferimentos decorrentes de qualquer escape de vapor, tá? Luvas isolantes deverão ser utilizadas se disponíveis, tá bom? Então, remova com muito cuidado o respiro do vapor, aquele tubo de exaustão, né? Se ele ainda estiver muito quente, para manuseio sem desconforto, aguarde até que o psômetro esfrie mais um pouco. Encha o psômetro com água pura. Fique ciente de que pode ocorrer escape de vapor do furo de enchimento à medida que a água é derramada. Se houver escape de vapor em quantidades significativas, aguarde até que o psômetro esfrie mais um pouco. Então, vamos mexer o recipiente, que é o psômetro, né, até o nível de água esteja entre as duas marcas superiores, criando um banho de água quente, né? Então transfira o suporte do sensor para a parte superior do recipiente, que é do psômetro. Então a gente vai mudar, né, onde tem os sensores, né, para o psômetro, né? Use o botão seletor giratório na parte frontal do console simples para alternar a exibição entre as saídas dos termômetros de referência PT100 e do sensor industrial PT100, o PT100 REF e o PT100 IND, né? IND de industrial, PT100 REF de referência. Então esse aqui vai dar a temperatura em Celsius e esses aqui em ohms, né? Aguarde até que a saída dos sensores tenham estabilizado e faça as medidas dos dois sensores durante o processo de aquecimento, né? Então liga o aquecedor, agitador e ajuste a potência do aquecedor no máximo, uma vez que a cada 5 minutos reduz a potência do aquecedor ao mínimo e aguarde até a saída do sensor esteja aproximadamente estabilizada, né? Então na verdade a gente vai utilizar a potência no máximo e vamos tentar medir a temperatura da água com o psômetro no nível superior, por exemplo de 2 minutos, né? Então vamos fazer as leituras até que o banho de água alcance o ponto de ebulição, onde termina a temperatura e a gente anota o último instante de tempo, né, que vai ser o tempo final do nosso ensaio. A seguir desliga o aquecedor e o agitador, tá? Então aqui nós vamos tabelar esses valores. A pressão atmosférica
é obtida dessa fórmula aqui, ó, tá? Obtida por gráfico. Então a gente obteve o ponto de ebulição da água no Y para o nível baixo, né, e a gente tira essa pressão atmosférica na cidade de Tabira, né, em kPa. E vamos tabelar aqui, ó, tá? Também o ponto de vapor que obteve essa pressão atmosférica, vamos notar aqui, vai dar em torno de 97. O WREF, a temperatura em ohms do gelo, né? E esse coeficiente A aqui, vocês vão ver que ele vai dar um valor bem pequeno. Tá? E aqui nós vamos tabelar os valores. Tá? E vamos fazer o gráfico das leituras de temperaturas indicadas pelo termômetro de referência, né, PTC em REF, que vai ser a temperatura em Celsius, dados direto calibradas, né, pela empresa lá na fábrica, né, e as temperaturas novas calculadas com base no PTC industrial, que foi a temperatura medida da água dada em ohms, né. Conclusões. Comente os resultados obtidos com o termômetro industrial de resistência de platina. Qual foi o grau de concordância dos resultados com aqueles obtidos com o termômetro de referência calibrado com precisão. Comente também possíveis motivos para qualquer diferenças, né? Será que temos erros de leitura? Né? Observe que quando a gente usa o console, na hora que a gente faz a mudança no seletor da temperatura PTC em REF e da temperatura PTC industrial, como aquilo lá está variando, vai introduzir um pequeno erro, né? E modelo de relatório, tá? Depois vocês pedem esse doc para mim, vocês vão fazer ele à mão, né? E no máximo 2 páginas, aqui está bem explicadinho, né? E também vocês vão enviar em PDF para o meu e-mail, profemei08@gmail.com, na data da avaliação que está lá no plano de curso, lá no Siga em Avaliações, tá bom? Então é só ler com cuidado, né? E vamos dar uma ênfase maior aqui, né, no item 3, tá? Nos resultados de discussões, tá bom? Então é só isso então, e vamos trabalhar, vamos aí realizar a prática 1 de EMEI 08.